Oi, gente! Eu quero estar Tudo bem aí? neste lugar Hoje a nossa live vai ser sobre ansiedade. onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Clica e vem assistir. Compartilha com os amigos. Eu quero estar A gente vai ter uma convidada bem legal. neste lugar. Vamos compartilhar a live. Clica aqui, ó, no aviãozinho, dispara. E o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Curte a música. Em tua presença, Já vamos diminuindo a nossa ansiedade. Jesus. Santo Espírito, Compartilha a live. eu me rendo a ti. A gente vai falar sobre diminuir a ansiedade no momento da entrevista, tá? Para se preparar para ir afiadíssimo. Em teu amor, em tua presença, Senhor. Vamos compartilhar, vamos chamar as pessoas. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Hoje vamos falar sobre como você pode diminuir a ansiedade no momento da entrevista. Na verdade, na preparação, né? Que começa por ali. Você precisa se preparar para ir bem na entrevista. E aí hoje a live vai falar sobre isso, sobre como você pode diminuir, que técnica que você pode usar, porque existe estratégia para isso. E eu vou trazer uma convidada bem especial que já trabalhou comigo. Hoje ela é psicóloga, Larissa, e ela vai estar falando um pouco da diferença de ter ansiedade e de um transtorno de ansiedade, como que você pode identificar isso. Então, gente, compartilhe a live, chama as pessoas para poder assistir. Lari, você já entrou na live para que eu possa te chamar? Vou dar uma olhadinha, ver se ela já entrou. Já. Convite. Só clicar no aceitar. Oi, Celina. Oi, Boa noite. Tudo bem? tudo bem? Tudo certo? Como você tá? Tô bem, e você? Tudo jóia? Tá frio aí na Palhoça? Aqui Tá, nessa Palhoça aqui também tá frio. tá friozinho. Mas eu sou suspeita porque eu gosto de um frio. Eu gosto do friozinho. Então, né? Eu não sou assim, não é que eu não gosto do frio. Eu gosto do pouquinho de frio. Mas Agora o montão não. muito não, né? Eu gosto de frio, mas assim, eu prefiro aqueles dias, né, de sol com friozinho, que a gente possa sentir aquela sensação gostosa, mas não aquele frio que chega, né? Que nem teve esses últimos dias que foram frios bem gelados mesmo, né, Celisa? É verdade. Então, gente, convidei a Larissa, ela vai falar um pouquinho dela, vai falar quem é ela, o que ela faz, porque o nosso tema da live hoje é sobre ansiedade. E eu até gravei um vídeo hoje cedo explicando a diferença do mundo VUCA para o mundo Bunny. E são dois mundos que estão presentes no nosso dia a dia. E o mundo Bunny, que é o mundo mais atualizado, né, que entrou agora em 2020 depois da pandemia,
uma das letras dele significa estar ansioso, ser ansioso. E aí existe, as pessoas precisam treinar e encontrar uma forma de diminuir essa ansiedade. Então, nosso bate-papo hoje, né, a Larissa vai falar ali algumas técnicas de ansiedade, a gente vai bater um papo legal, assim, por que estar ansioso, se é bom, se é ruim, se existe uma diferença de ser ansioso ou de transtorno de ansiedade. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, até para ajudar você no momento da entrevista, no momento da preparação para você conversar com o entrevistador, para você fazer uma boa apresentação, né? Você se sentir mais aliviado, se sentir mais tranquilo, mais confortável com você mesmo. E aí a gente vai falar um pouco das nossas experiências com ansiedade, com nervosismo, que isso, vamos já abrir aí, que é um pouco normal ter um pouco de ansiedade no nosso dia a dia. Não existe nada de tirar, colocar na cabeça e dizer que isso é ruim 100%, porque não é. E eu e a Lari, a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Lari, fala um pouquinho aí de ti, se apresenta, conta como é que você trabalha, conversa aí um pouquinho com a gente. Então, primeiramente, Celisa, eu queria dar boa noite a todos, agradecer pelo convite e dizer, né, Celisa, que tu foi uma das pessoas que, do meu primeiro estágio, que me ajudou, fez meu processo de seleção, né? Então, é um prazer imenso para mim estar aqui hoje, porque a Celisa realmente ela é uma excelente profissional, ela me ajudou no início da minha trajetória, no meu primeiro estágio. Então, fazer a minha live, a nossa live, né, assim, fazer juntas, é um privilégio muito grande para mim. E apresentando um pouquinho, né, sobre mim, sobre meu trabalho, eu também trabalhei um tempo na área organizacional. Então, eu também sei o que é estar do outro lado, né, como, então, entrevistadora, trabalhando na área organizacional. E hoje eu atuo na área clínica, né? Hoje eu mudei um pouquinho o meu ramo de trabalho, atuo na área clínica e trabalho no consultório aqui na Palhoça, no Pagani. Trabalho tanto atendendo crianças, adolescentes, adultos, e trabalho com uma abordagem, Celisa, bem diferenciada assim, da psicologia, chamada EMDR. É uma abordagem de reprocessamento cerebral, que ela tem um foco na cura de traumas. E quando se fala em traumas, muitas vezes as pessoas entendem como algo muito grandioso, só um trauma, às vezes, na mente das pessoas pode ser somente um acidente, um assalto, um abuso, mas na verdade, trauma, principalmente nessa abordagem, é toda e qualquer experiência negativa pela qual nós tenhamos passado na nossa vida e que trouxe marcas, às vezes uma crença negativa a nosso respeito, uma emoção negativa naquele momento que ficou marcada, né? E muitas vezes impede de que nós, no presente, consigamos viver a nossa vida de uma forma mais leve, implica em quem nós somos hoje. E aí, quando a gente... Isso. E quando a gente consegue identificar quais são as experiências, os eventos chaves da nossa vida que foram negativos e deixaram marcas na nossa história, a gente consegue voltar nessas memórias e reprocessá-las, dando um novo significado, tirando aquela crença negativa que ficou naquele momento, colocando uma crença positiva no lugar, né? Então, quando eu falo crença negativa, às vezes a pessoa passou por uma situação e ficou com aquela sensação de não tenho valor, não sou capaz. E isso, depois a gente vai entrar também, muitas vezes afeta até mesmo na questão profissional. Então, essa abordagem, ela vai tratar justamente, ela vai na raiz dos problemas. Ela trabalha passado, recapitulando essas memórias negativas do passado, trabalha também o presente e trabalha o futuro para você se projetar de como que você quer estar se sentindo, se comportando no futuro, né? Então, às vezes as pessoas justamente chegam no consultório com essas questões. Eu tenho uma ansiedade muito grande, uma dificuldade muito grande de falar em público, ou uma dificuldade muito grande quando eu preciso passar por algum processo de avaliação. E aí a gente também consegue trabalhar essas questões mais a fundo no consultório. Mas hoje a gente está aqui para passar algumas técnicas, né, que podem auxiliar na questão de lidar com a ansiedade, que a gente vai falar aqui, né, Celisa, que é algo natural do ser humano. Então, como lidar com a ansiedade, que é diferente também de um transtorno de ansiedade. São coisas diferentes, né, Celisa?
Isso. Muito legal essa abordagem, Lari, né? Vou te confessar que quando eu fiz psicologia, no meu curso não tinha não tinha essa disciplina específica, né? Então, o meu, né? E tu pode perceber, é nova, né? É Ela é nova. recente, não é? Ela é recente, na verdade, ela foi criada lá nos Estados Unidos e no Brasil ela é mais recente mesmo, né? Então é uma abordagem que lá fora é muito conhecida, tanto que várias pessoas famosas, né, utilizam essa abordagem e ela é uma abordagem recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Então ela é uma das duas únicas Legal. abordagens que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde para tratar traumas, que é o MDR e a cognitivo comportamental, né? Então, ela é uma abordagem bem recomendada, com base na neurociência, bem fundamentada cientificamente e tem muita eficácia, assim. Eu sou suspeita para falar, né? Eu faço terapia nessa abordagem, porque nós psicólogos a gente sabe, né, Celise, que a gente também precisa sim fazer terapia. Então, eu faço terapia também Sim. nessa abordagem e eu posso experienciar na pele como que utilizar, né, dessa abordagem no processo terapêutico, assim, é muito bom. Que legal. Nossa, como isso é maravilhoso, porque antes as pessoas, na verdade não é antes, as pessoas ainda têm aquela restrição de que quem faz terapia é uma pessoa doente, uma pessoa É, esquizofrênica, uma pessoa que não tem discernimento nenhum. E na verdade não. A gente vai justamente para a terapia, que é para a gente tentar centrar ainda mais aquilo que a gente tem dúvida, aham, né? Então, e aí, assim, as pessoas me perguntam, né? Ah, Celisa, tu faz terapia, tu faz todo dia, tu faz uma vez na semana, tu faz uma vez por mês, enfim. Depende daquilo que eu quero assimilar para mim, daquilo que eu quero cuidar no meu ser. Então, tem mês que eu consigo ir, tem mês que, esse mês eu estou bem, ou eu frequento um tempo, e daí um tempo eu paro, porque eu já tratei aquela parte, mas sempre eu estou indo. aham, Né? Não tem assim um dizer nunca mais eu vou, ou não tem mais que eu já estou curada. Não existe isso. uhum, Eu acho que quem busca terapia realmente é uma pessoa que quer encontrar o seu equilíbrio interior e aqui, não são pessoas doentes, exatamente. são pessoas que querem ter o controle emocional e espiritual da sua vida, né? Então, acho que terapia é isso. E olha que bacana que tu colocou, porque a gente fala de, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu acho que eu tenho essa ansiedade porque eu tenho algum trauma. E normalmente os traumas geram mais ansiedade nas pessoas, Exatamente. né? E o que que acontece? Existem níveis de ansiedade. Então, é normal ter ansiedade, é normal a gente sentir um pouco ansioso no nosso dia a dia. Vamos dizer que faz parte do nosso psique a ansiedade. Para quê? Para que mova a gente fazer uma ação. Então, quando a gente tem um pouco de ansiedade, ela nos ajuda a mover, a se movimentar, a ir para frente, fazer uma ação. Agora, quando a gente está com um nível de ansiedade extrema, que daí é onde a Lari vai entrar, né? Até para você poder identificar se você está em sofrimento por causa da ansiedade, existe o transtorno de ansiedade, que é onde precisa trabalhar mais a fundo. E a Exatamente. abordagem da Larissa, ela vai assim, ó, afiando o machado ali para que você realmente ressignifique aquele processo e você consiga seguir em frente, mais aliviado. É Exato. isso, né, Lari? É isso mesmo, Celisa, exatamente. E aí, como você falou, já entrando nisso, né? Às vezes as pessoas têm essa questão de, aquela pessoa é ansiosa, aquela pessoa tem ansiedade, né? Então, que nem você falou, na verdade, todos nós, é um mecanismo de defesa natural do nosso organismo, é até um instinto de luta e fuga, né? De o nosso organismo frente a situações de tensão, de medo, alguma questão, a gente, né, apresenta essa ansiedade. E é algo, como você falou, que nos move. A ansiedade faz com que a gente queira muitas vezes, né, se preparar mais, se capacitar mais, porque gera aquela questão, não, eu preciso estar preparado, eu preciso me mover para realizar aquilo que eu quero, né? Mas aí existe uma diferença, né, Celisa, como você colocou, de que uma ansiedade natural, que a gente chama até às vezes de uma ansiedade situacional frente a situações, então, uma ansiedade antes da entrevista, uma ansiedade antes de sei lá, uma viagem, algum evento importante, Um momento, né? em algum momento é uma ansiedade situacional, que às vezes a gente sente. Agora,
quando a pessoa vive sob constante tensão, sob constante dificuldade de controlar essa ansiedade, que é algo que chega a travar a pessoa muitas vezes, a congelar a pessoa, a perder totalmente o seu raciocínio diariamente, né, constantemente, frente a toda e qualquer situação, a pessoa já não consegue mais muitas vezes ter o autocontrole, aqueles sintomas que são comuns da ansiedade, né? De às vezes um certo tremor, um pouco de taquicardia, um suor, começa a ser excessivo. E às vezes a pessoa tem até aquela sensação, né, de que parece que vai tá perdendo o ar, né? Já se torna uma crise de ansiedade e pode vir a se tornar um transtorno de ansiedade, né, Celisa? Então, eu acho que é Sim. importante a gente sempre estar nessa avaliação de, não, ok, estar ansioso, sentir ansiedade é normal, é comum, é tranquilo. Então a gente até sente às vezes um ufa, eu sou normal, né? Quando a gente escuta que a pessoa ficou ansiosa, né? Porque, por exemplo, a gente aqui, né? A gente é profissional da área da psicologia, a gente se preparou, mas é claro que a gente sente um pouquinho de ansiedade, né, Celisa? Antes de uma live, antes de alguma situação. Então, isso é super normal. Agora, a avaliação que tem que Sim. ser feita é nesses sintomas. Então, peraí, a frequência, a intensidade que isso está acontecendo, todo e qualquer momento eu me sinto nessa tensão absoluta, nesse sentimento de que algo vai acontecer, né? Então, tem que ter esse monitoramento para verificar se tá passando daquilo que é esperado de uma ansiedade natural, situacional, em alguns momentos da nossa vida, né? Então é importante fazer essa diferenciação. É engraçado, sabe? É engraçado não, né? Porque é uma experiência que eu vivi. Eu tive uma crise de ansiedade há uns 3 anos. E o que me aconteceu, né? Eu não sabia que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Eu comecei a ter febre, eu comecei a ficar com muito frio, muito frio, muito frio. Eu não conseguia me controlar. Eu ficava numa tremedeira, né? A minha mãe até entrou aí na live e pode até dizer, e depois eu vou contar o que nos aconteceu, né? E aí eu estava na casa da minha mãe, eu estava muito frio, 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 assim, que eu não havia coberta para me esquentar. O meu marido me abraçava e eu não conseguia, e era um frio intenso. Daí começou a doer todo o corpo, mas eu não estava entendendo que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E claro, por que eu tive a crise de ansiedade? Porque acumulou várias pressões na minha vida. Várias coisas, principalmente do meu trabalho. Porque eu estava num trabalho que não era legal, não estava tendo umas atividades legais. Então eu estava me sentindo muito numa pressão, sabe? Numa panela de pressão sem que ia estourar. E aí foi realmente uma reação do meu corpo. Eu tive uma crise de ansiedade. E aí, o meu marido, eu fui me arrumar para a gente ir para o hospital, porque eu não estava conseguindo, né, me controlar, e ele também não. Eu tinha tomado um relaxante muscular, mas não resolveu, porque não era relaxante muscular que precisava. E eu precisava ir para o hospital para ter algo mais forte. E aí, até que o meu marido botou uma bermuda preta, uma camiseta preta, com uns negócios assim, meio de caveira na frente, minha mãe olhou para ele toda apavorada. Onde é que tu vai? Tu vai levar minha filha para onde? E aí a gente caiu na risada, sabe? A gente literalmente caiu numa risada e o negócio foi acalmando. Parece que saiu um pouco da pressão, sabe? Eu fui conseguindo relaxar, mas igual eu fui para o hospital, porque eu estava precisando, né, fazer algum check-up também. E acabei tendo essa crise de ansiedade. Fui tomar medicação, fiquei um bom tempo lá no hospital tomando uma medicação relaxante para eu voltar. E aí foi daí que eu procurei a terapia para entender, né, todas as questões da minha vida que eu precisava melhorar e para poder seguir em frente. Uhum. E eu acho assim que as pessoas, quando elas querem controlar algo que elas não têm controle, começam a aprender, a ansiedade, ela se torna pior, ela vira uma crise de pânico. Uhum. Ela começa a desencadear outras doenças, não é assim, lá? Exatamente. O que tu vive aí no teu consultório, né? A pessoa chega numa crise de ansiedade, mas ela desenvolve outras coisas. Exatamente. E o nosso corpo manifesta, né, Celisa? Ali tu falou de alguns sintomas,
Mas, assim, muitas pessoas chegam com um desequilíbrio intestinal, alergias no corpo, diversos sintomas, porque o corpo manifesta aquilo que, né, o nosso emocional, o nosso psicológico está sentindo. Então, por isso que é importante a gente se monitorar, sabe? Então, ali naquele momento, né, a gente às vezes não tem essa consciência de, não, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Mas quando a gente começa a saber diferenciar, né? Como você percebeu depois ali, não, daí aconteceu uma outra coisa, acabou baixando, e aí depois tu percebeu que era uma crise de ansiedade. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. Não, então assim, eu sei que isso que eu tô sentindo é uma ansiedade normal, né? Como eu falei, antes de alguma coisa. Mas quando eu começo a sentir algo que não é o que eu sempre sinto quando eu estou um pouco ansiosa, e começa a me dar essas questões, e isso começa a acontecer, né, Celisa, em diversos momentos, então atrapalha na questão familiar, atrapalha no trabalho, nas situações sociais, isso está te atrapalhando de uma forma muito grande, assim, é necessário, talvez, ir, né, para um acompanhamento. O que acontece? As pessoas vão empurrando, né, Celisa? Vão jogando aquela poeira por Vamos, debaixo do tapete, né? vamos, Então, muitas vamos. vezes por um Uhum. preconceito, por achar que a terapia é algo só para quem realmente, que nem as pessoas têm essa imagem, para quem é louco, para quem é doido, para quem tem um transtorno muito grande. Mas, na verdade, eu falo hoje que a terapia é até um autocuidado, né, Celisa? De a gente buscar se conhecer, Com certeza, o total. autoconhecimento, a gente buscar saber quais são as nossas dificuldades, as nossas limitações. E aí, a gente não fica só no nível da consciência de, ok, compreendi quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações. Mas e aí, o que que eu faço com isso, então, né? Por isso que eu falo que essa abordagem é muito bacana, porque tu entende aquilo que tu sente. E aí, tu vai lá, então, na raiz do problema. Onde que eu percebi que isso começou a ficar mais forte na minha vida? Foi lá com tantos anos. O que que aconteceu naquela época, né? O que que eu estava vivendo naquele momento? E a gente começa a meio que como um detetive, assim, nessa abordagem, tentar encontrar o que que pode ter sido um fator que desencadeou isso que gerou uma ansiedade maior na minha vida, uma insegurança, né? Porque muitas vezes vem de uma insegurança, desse sentimento de incapacidade, de uma crença negativa que foi instalada naquele momento, porque o nosso cérebro é feito de memórias, é uma rede de memórias. Eu brinco com meus pacientes que é como se fosse um colar de pérolas. E aí tu foi lá e passou por uma experiência negativa até mesmo num trabalho, numa entrevista, alguém te humilhou, alguma coisa aconteceu. E aí foi juntando todas essas memórias negativas. E aí acabou que um momento tu tem dificuldade de lidar com tudo isso, né? E aí é algo, Elisa, que o nosso cérebro, ele já faz naturalmente. O nosso cérebro, o nosso sono REM, ele já reprocessa memórias. Só que às vezes o nosso cérebro congela em algum momento por um evento muito traumático que a gente passou, né? Ou por qualquer outra questão que o cérebro não deu conta. E aí a gente vai lá e dá um empurrãozinho nesse cérebro para ele limpar qualquer sujeirinha que ficou ali daquela situação, sabe? Então é bem bacana nesse sentido. E por isso que é importante essa questão desse monitoramento desses sintomas. Então, quando eu me conheço, eu sei o que eu sinto, em qual situação eu tô passando, eu já consigo, não, peraí, antes eu não sentia assim, eu tô tendo algo diferente, eu preciso buscar uma ajuda, que nem ali no momento tu percebeu que tu teve que buscar ajuda, né? Então, eu também já tive Total. momentos que, como eu falo, né? Hoje eu faço terapia nessa abordagem, porque eu percebo que tem muitas questões para trabalhar também, né? Então, eu tô ali reprocessando as minhas experiências negativas também, né? Porque elas influenciam, a gente acha que não, né? Mas elas influenciam muito no nosso presente. E aí a gente consegue também, no nosso presente, Celisa, isso até ajuda tanto na entrevista como na nossa vida de modo geral, a gente perceber quais são os nossos disparadores, os nossos gatilhos, que são as coisas que mais Boa. nos deixam ansiosos, né? Ansiosos de modo geral. O que que me faz? Então eu percebo que quando acontece tal coisa, o meu corpo já começa a responder, eu já fico mais ansiosa. Então isso são os gatilhos, os disparadores que a gente tem que perceber e aí lidar com eles e, se for o caso, ir para terapia e trabalhar com esses disparadores, né? Então, muitas vezes a gente tem que enfrentar algumas situações, né, Celisa? Tu falou bem isso, e foi muito bem colocada a tua fala, sabe? A gente precisa se conhecer. Então, quando você faz, né?
às vezes eu venho nas lives, gente, precisa ter autoconhecimento, você precisa saber o que você quer para escolher a vaga que você tem interesse, você precisa se conhecer para ir lá e fazer uma pesquisa do que você tem interesse de atuar, né? Porque trabalhar naquilo que a gente mais gosta se torna a gente mais feliz, é mais leve, é menos negativa, menos energia negativa que a gente tem, Aham. menos energia que a gente desprende para fazer, né? Então, o autoconhecimento é fundamental. E existe N coisas que a gente pode fazer para se conhecer. Exatamente. Se a gente está pensando, né, entendendo para algo que é mais ansioso, que é mais para uma doença, né, algo que você não está tendo condição de controlar sozinho, não que a gente tenha que ter controle da vida 100%, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, Uma né, forma de se de ter e não autorregular, né, ter. Celisa? Uma forma de... A gente Exato. consegue fazer isso sozinho, Perfeito. né? Se autorregular, ok, né? Que a gente vai falar sobre isso, se a gente se sente ansiosa, então o que eu posso fazer? E eu já me conheço, já tenho técnicas que eu consigo utilizar para baixar a ansiedade. Ok, eu já estou conseguindo encontrar caminhos, né? Mas quando você sente que isso, né, como a gente comentou, passa do que é o que Do você consegue limite. conviver, né? Que começa a te realmente limitar, te dificultar a tua vida, aí talvez seja um ponto de você buscar uma ajuda, né? Porque a gente tem uma Perfeito. dificuldade, né, Celisa, de buscar. E eu digo para os meus pacientes, às vezes pessoas chegam aqui e acham que estão sendo fracos por estar buscando terapia, mas eu acho ao contrário. Eu acho que você está sendo muito forte, porque aceitar E corajoso, é né? E corajoso por estar enfrentando. É, Porque as pessoas gostam de julgar, né? As é. pessoas botam assim o dedo. Ah, tá indo fazer terapia, é louca. Aham, Ah, porque não... olha onde já serviu, tá mostrando a cara a tapa. Porque tá contando pra todo mundo que tá fazendo terapia. Gente, isso é autocuidado, é. né? É muita coragem, porque as pessoas gostam muito mais de apontar o dedo pros outros, mas elas não percebem que tem um dos outros 3, 4 às vezes apontado para ela, Uhum. né? Então é muito fácil julgar o outro e não se cuidar. Mas assim, o que eu e a Lari temos hoje para dizer na live sobre ansiedade é que precisa ter o autocuidado, precisa se conhecer sim. E até que ponto isso está te atrapalhando na sua vida que você sim precisa buscar ajuda. Uhum. E você tem que encontrar a espécie da ajuda, se é numa terapia, se é num simples fato de fazer o processo de coaching que eu faço, sabe? Para direcionar para emprego, enfim. Isso. Isso a gente consegue trabalhar também, sabe? Então, tem N coisas que a gente pode estar fazendo para se cuidar. Quanto melhor a gente se conhecer, mais fácil é de lidar o dia a dia, de viver, porque a vida é uma só. Aham, A gente não vai ter outra. aham. A gente está aqui por um motivo e a gente precisa encontrar esse motivo para viver bem, Exatamente. né? A gente precisa ser sano para viver bem o nosso dia a dia. E aí, Lari, queria te fazer umas perguntas, né? A gente começa falando de ansiedade, né? Intuito da live de falar de entrevista, enfim. Mas existe alguma técnica, não só para entrevista, mas para o nosso dia a dia, né? Que você possa informar e que essa pessoa, quando entrar, né, naquele gatilho de opa, acender uma lanterna aqui que estou entrando numa ansiedade que eu não estou conseguindo, que não é minha. O que ela pode fazer para amenizar, diminuir? Porque a gente não tem cura, gente, ansiedade. Uhum. Burrice dizer que eu vou lá fazer terapia para me curar da minha ansiedade. Não existe cura. Aham. Existe você diminuir para que você possa ter um equilíbrio dessa ansiedade, Exatamente. né? Assim, Celisa, existem diversas técnicas, né? Uma das mais conhecidas, que acho que muitas pessoas já escutaram falar, são as técnicas de respiração, né? Então, quando o nosso cérebro ele está sendo oxigenado, a gente está respirando de uma forma mais lenta, tranquila e mais racionalmente pensando. Agora eu estou inspirando e você inspira, né? Inspira contando até 3, né? 1, 2, 3, e segura por 3 segundos e expira contando até 6, né? Pode ser mentalmente contando até 6. E você faz isso assim, pensando literalmente. Eu tô sentindo o ar entrando pelo meu nariz, tô expirando, sentindo o ar saindo pela minha boca. Esse raciocínio, assim, da respiração
E essa respiração mais lenta, oxigenando mais o teu cérebro, vai fazendo com que o nível de ansiedade comece a dar uma diminuída, né? Então, as técnicas de respiração, elas são muito importantes nesse momento, né? Às vezes as pessoas pensam, ai, mas o que que respirar vai me ajudar com a minha ansiedade, né? Uma coisa tão tola. Eu já respiro, mas a gente, principalmente as pessoas ansiosas, tem a tendência a respirar de uma forma mais rápida e mais curta, né? Respiração assim. Então, quando a gente para, relaxa, senta, né? Uma forma bem tranquila e relaxada e começa, como eu falei, essa respiração que a gente chama de diafragmática também, né? E faz até conscientemente pensando o ar entrando, o ar saindo. Isso vai, né? Tem a tendência de nos ajudar a dar uma baixada no nível de ansiedade. Outra questão também é a gente tirar um pouco o foco daquilo, né? Então, cada um sabe aquilo que faz bem diante daquilo que crê, que conhece, que sabe que é bom para si. Mas existem meditações que ajudam também a baixar o nível de ansiedade. Às vezes tem pacientes meus que me falam assim, Larissa, eu pegar, ir para um canto e orar, falar com Deus e dizer, né, falar aquilo que está sentindo, colocar para fora com o universo, com, enfim, com que aquilo que a pessoa crê ajuda a baixar o nível de ansiedade. Algo bem assim no aqui e no agora, né? Então, porque quando a gente está ansioso, a gente está muito na emoção, né? E a gente vai tentar levar para a razão. Então, eu tô aqui porque a ansiedade é um sentimento, é uma emoção, né? De um instinto do nosso corpo de luta e fuga. Então, é como se acendesse uma sirene lá, tipo, tô em perigo, tô em perigo, tô em perigo. E aí tu vai dizer pro teu corpo assim, não, eu tô aqui. Daí tu começa, tu sente teus pés no chão, bate assim os pés no chão, começa a olhar ao teu redor, o que que tem? Ah, então aqui tem um sofá verde, tem uma cortina cinza, tem uma parede branca, e tu começa a sentir o teu corpo, teus braços, tuas mãos. Então, isso também tem a tendência a ajudar. Agora, outras técnicas que até são bem específicas da abordagem que eu utilizo, que é o MDR, são técnicas que fazem um estímulo bilateral no nosso cérebro. Porque nós temos o lado que é racional e o lado emocional no nosso cérebro, né? E quando a gente é ansioso para baixar o nível de ansiedade, a gente pode utilizar duas técnicas que fazem esse estímulo bilateral, então, nos dois lados do cérebro, para baixar a ansiedade. Uma delas você pode utilizar em qualquer lugar. É bem tranquilo de utilizar, porque ninguém vai perceber que você está fazendo algo para baixar o teu nível de ansiedade. Então, você pode pegar o seu celular, colocar o fone de ouvido, e tem que ser com os dois fones de ouvido, tá? E você pode pesquisar lá no YouTube mesmo, você pesquisa lá no YouTube áudios bilaterais. Você vai pesquisar com esse nome, e lá vão ter vários sons bilaterais que são barulhos, assim, às vezes tem uns que é barulho da natureza, outros são outros tipos de músicas. E aí, à medida que você escuta esse áudio com os dois fones de ouvido, você vai sentir que o som parece que vai de um lado para o outro do teu ouvido. E ajuda a baixar o nível de ansiedade. Isso é muito utilizado para baixar o nível de ansiedade, para insônia. Eu tô muito ansiosa antes de dormir, tô com muita dificuldade de dormir. Vou escutar o áudio bilateral também. É utilizado também, muitas vezes, para concentração. Porque quando a gente está muito ansioso, às vezes a gente fica com dificuldade de focar, de se concentrar, né? Para estudar, enfim, para fazer algo. Coloca o áudio e estuda com aquele áudio escutando, né? Então, é uma outra técnica que promove o estímulo bilateral no cérebro e ajuda a baixar o nível de ansiedade. Então, por exemplo, no dia da entrevista, tá lá esperando o recrutador chamar, né? Enfim, o responsável. Bota lá o fone de ouvido, fica lá relaxando, escutando, né? Dando uma baixada no nível de ansiedade. É uma técnica também. Outra técnica que pode ser utilizada, a gente chama na terapia, que é o abraço de borboleta. É como se você cruzasse a sua mão assim, né? E você, deixa eu me posicionar melhor, e pode colocar tanto assim no peito, ou assim, que eu acho até melhor, que é como se fosse um abraço mesmo, sabe? E você vai bater a sua mão de um lado para o outro, devagarzinho, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí você vai fazer isso contando até 16. Então, bateu de um lado e de um outro, conta 1. Então, 1, 2, devagarzinho, 3,
4, até chegar a 16. Chegou a 16, respira bem fundo, faz essa respiração bem consciente, né? Deixando o ar entrando bem, né? Inspirando bem forte, expirando bem tranquilamente. E faz mais uma série de 16, tem que ser 16, tá? Até você sentir que deu uma baixada no nível de ansiedade. Então faz de uma forma tranquila, né? Não faz muito rápido, faz devagarzinho, até você sentir que deu uma acalmada. Porque aquele estímulo do áudio que eu falei é um estímulo bilateral auditivo. Esse é um estímulo bilateral tátil, que é no nosso corpo. Então, eu tô acessando assim os dois lados do meu cérebro, entende? E isso também ajuda. Outra coisa, Celisa, tanto para entrevista como para qualquer coisa na nossa vida, o que acontece? Quando a gente está muito ansioso, geralmente vem vários pensamentos na nossa mente, né? Então, pensamentos que às vezes são até difíceis de se livrar, né? E fica aquela mente, assim, um turbilhão, um monte de pensamento. E aí, existe uma técnica chamada técnica do container, que você pode literalmente, né, de olhos fechados, se imaginar num lugar deserto, onde na sua frente tem um container. E aí você imagina você fazendo cada passo, você olhando para o chão, aí no chão tem uma chave, que você pega essa chave, a chave do container, você abre o container, abre a porta do container e de olhos fechados você se imagina tirando com a mão todos os pensamentos negativos que estão te causando ansiedade. Imagina tirando com a mão e jogando dentro desse container. Então, de olhos fechados, você pode até fazer literalmente assim o movimento de tirar com a mão, jogar dentro do container. Toda a emoção negativa pode se imaginar tirando assim do peito, né, do coração e jogando dentro desse container. À medida que você vai tirando isso, você vai começando a se imaginar se sentindo mais leve. E aí você fecha a porta desse container, tranca a chave, joga essa chave bem longe. E aí você se imagina dando as costas para o container e andando em direção a um lugar que você se sente bem, segura, né? Então você começa a se imaginar, sei lá, indo para uma praia, um lugar que você goste. E isso vai promovendo assim uma sensação, né? Mentalmente você se imaginar fazendo isso vai geralmente para promover uma sensação de relaxamento, baixar o nível de ansiedade, né? Então, são algumas das técnicas que a gente pode utilizar. E aí, como eu falei, tem, né, a técnica da respiração, o aqui e agora, são algumas. Existem outras, né, que no consultório, nessa abordagem, Celisa, a gente tem muitos, a gente chama aqui de recursos positivos. E não é um recurso positivo só falado, é algo que é instalado dentro do teu cérebro. Então, além de te ensinar, é feita uma instalação no teu cérebro desse recurso. E assim que você precisa, você acessa ele muito facilmente, porque já está lá instalado, entende? Então, tô muito Já está ansiosa, aprendido. tô muito ansiosa, já tenho esse recurso, já vou lá, acesso ele, entende? Então, existem outras técnicas que podem ser feitas também no consultório. Mas essas são umas que você pode fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer situação. Olha que massa, né? E se vocês perceberam, tudo que a Larissa falou remete ao quê? Ao presente, a você sentir a sua presença, né? Exatamente. Pensar no aqui e agora. O que que é o aqui e agora? É exatamente este momento, né? Você prestar atenção naquilo que está se passando no agora, Exatamente. né? Então, por que que né, o dia de hoje se chama presente, né? Porque realmente é uma dádiva de Deus, em primeiro lugar, e você precisa estar aqui vivenciando o agora. O ontem já foi, já era, já viveu, não tem como voltar. O amanhã a gente nem passou, a gente não tem que se antecipar, não tem que pensar em sofrer para o amanhã. A gente tem que estar aqui porque ele é um presente. É um presente de Deus a gente estar aqui, né? Participando da live, da Lari dando dicas, sabe? De como diminuir a ansiedade. E tu sabe que eu, quando entro no período de TPM, de tensão pré-menstrual, eu começo a ficar muito irritada. Uhum.
E aí, quando eu começo a ficar muito irritada, eu tenho que já avisar o povo, né, que eu estou ficando irritada, e eu tenho que me controlar um pouco mais, ainda mais com o meu filho. Ele tem 3 anos, então ele não entende, né, e nem é obrigação dele entender o que a mãe está passando. E aí, esses dias, eu fiz Ele ganhou de uma outra colega minha, da Paula, fez uma atividade aqui com ele de uma avaliação neurológica para ver o nível de aprendizado dele, e ela deu para ele esse negocinho de bolha de sabão. E aí, o que veio a surpresa, né? Você olha assim, tá, bolha de sabão, o que tem a ver bolha de sabão com live de ansiedade, blá, 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 o que você está dizendo? Gente, é sério, tá? Eu peguei o negócio da bolha de sabão, porque o Arthur ama isso aqui. E aí eu comecei a fazer as bolhas de sabão. Comecei a respirar e a assoprar. E várias vezes. Várias e várias e várias. Gente, aquilo foi me relaxando. Exatamente. Eu disse, nossa, gente, agora é um adereço que eu vou ter todos Levar os na meses. bolsa, né, Celina? Principalmente naqueles períodos que eu estou irritada, eu vou começar a fazer bolha de sabão, brincar com meu filho, sabe? E realmente vai diminuindo a tua ansiedade, vai diminuindo a tua irritação, né? E aí, assim, conversando um pouco antes com a Larissa, eu disse assim, bom, Lari, eu tenho um negócio que eu vou levar para live, é até um negócio de bolha de sabão dela, Larissa, ai, bolha de sabão. Né, gente, isso aqui, ó, isso aqui é brinquedo, não é só para criança, não. É para mãe, é para o pai, né? Às vezes está estressado com o próprio filho, né? Faz bolha de sabão, vai brincar com ele. E aí, esses dias, por que né, a gente está aqui hoje nessa live? Porque a Lari também tem uma filhinha, a Laura. Uhum. É a coisa mais fofa do mundo. E ela posta, às vezes, vídeos da Laura ali no Instagram dela. E aí eu vi esses dias ela explicando, a Laurinha falando, né? Você tá com ansiedade, tá nervoso, você cheira a florzinha e assopra a velhinha. Gente, coisa mais fofa. Aí eu disse assim, não, vou ter que chamar. Eu publiquei no meu Instagram, inclusive, o Reels dela. Publiquei e disse, gente, olha só, olha a dica da Laurinha sobre ansiedade e nervosismo. E aí ela falando, cheira a florzinha e assopra a velhinha, coisa mais fofa. E aí, por isso que a gente também está aqui hoje nessa live falando de ansiedade, porque as pessoas não entendem que você precisa viver o agora. Uhum. Né? Amanhã, você vai estar ali amanhã e deixa para pensar amanhã, né? Não se antecipe, não sofra por antecipação. Viva o presente, Exatamente. né? Viva o presente com as pessoas que você gosta, fazendo as coisas que você gosta, né? Tendo controle daquilo e se responsabilizando por aquilo, né? Do seu controle. Mas entenda que quando você acha que você precisa ter controle de tudo e todos, está errado. Uhum. Tá errado. Exatamente. Ou você está tendo uma ansiedade, né? Ou você está tendo um transtorno social. Isso precisa mudar. Então você precisa se conectar, você precisa se conhecer, né? Para entender aonde que são os teus gaps. E a abordagem que a Lari faz é muito legal. Eu não tinha conhecimento 100% dessa abordagem, porque não se aprendeu no curso, né? Eu sou formada em psicologia. Não tinha. Não tinha. E é super nova e é super bacana. É uma coisa rápida, cirúrgica, rápida no que eu digo que conecta onde precisa, né? Na raiz. Uhum. Não é que a terapia é rápida, não é isso, tá, gente? Não é esse processo que eu tô querendo passar para vocês. Mas a Lari trouxe tanta coisa bacana que se você identifica que a tua ansiedade tá gerando algo que já está indo para o seu corpo, porque o corpo fala, né? Coceira, alergia, né? Eu tive algumas pessoas da minha casa que estavam com alergia na nuca, alguns no pescoço. Eu disse, gente, vai achar uma terapia para fazer, porque isso daí é com terapia que vai curar, não é nenhum antialérgico, nada. E às vezes a pessoa fica procurando e nada cura, nada trata aquela situação, né?
porque tá tentando tratar a questão física, mas a causa é uma questão emocional, né? E aí, às vezes, a questão também da alimentação, né, Celisa? Às vezes a gente acaba descontando na comida. Algumas pessoas comem mais, outras menos, né? Mas eu acho que tudo que a gente falou aqui é importante. Parece que a gente está saindo do foco da entrevista, mas na verdade tudo isso faz parte, né, Celisa? Porque se a gente não tem todo esse autoconhecimento, esse monitoramento a nosso respeito, né? Muitas vezes a gente não consegue se preparar e lidar com essa ansiedade na hora da entrevista, né? E aí Perfeito. existem algumas outras coisas também que a gente pode falar, né, Celisa? Falando mais específico de entrevista, de que tudo que a gente se sente mais seguro, mais preparado em fazer, acaba nos ajudando a não ficar tão ansiosos, né? Então, por exemplo, Sim. hoje para a live a gente se preparou para fazer, então a gente para e pensa racionalmente, ok, tô um pouquinho ansiosa, mas eu me preparei para isso, né? Né, enfim, me preparei, tô aqui, me organizei. Então a gente começa a pensar assim, para entrevista a mesma coisa, a importância de a gente se preparar, né, Celisa? Em todos os sentidos. Então, o que é, que vaga que é? A Celisa vai poder falar melhor ainda sobre isso do que eu, né? Mas assim, né? Então se preparar, o que vaga que é, sobre o que a empresa, né? Quais são a missão, os valores, enfim, conhecer a empresa a fundo, conhecer um pouco mais sobre a vaga. Tudo isso eu vou deixar para te falar, né? Mas só para falar dessa questão da preparação, né, Celisa, da importância de a gente se preparar. Porque quando a gente se prepara, a gente se sente mais seguro do que aquela coisa, ai meu Deus, estou muito ansiosa, então eu vou assim mesmo e vamos ver no que vai dar. É mais difícil de a gente conseguir lidar com a ansiedade quando a gente sente que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto ou sobre qualquer situação que a gente vai passar, né? Então, a importância da preparação do treino, né, Celisa? De até mesmo, às vezes, pegar e treinar na frente do espelho, gravar um vídeo seu falando. Perfeito. Né? E tentar realmente, quando a gente fala em autoconhecimento, é para isso, porque a pessoa na entrevista ela vai perguntar quem é você, né? De várias formas diferentes, mas a pessoa ela quer te conhecer. Sim. Então, assim, você tem que saber quem você é, né? E ser eu creio, né, Celisa, que a gente tem que ser o mais natural e mais verdadeiro possível, né? Porque, claro, Com certeza. o entrevistador, ele sabe, ele também é ser humano, que nem nós. Então, ele sabe que toda pessoa sente um pouquinho de ansiedade, de nervosismo. Então, você não precisa ir para lá também querendo ser um super, né, homem ou super mulher que vai tentar ao máximo ser uma pessoa super, até um robô de não, eu estou controlada, né? Robótica ali. robótica. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, as pessoas que fazem, né, seleção, elas sabem que isso gera, né? Então, não tenha também tanta expectativa de que você tem que parecer ser algo talvez que você não é, ou que você tem que demonstrar estar se sentindo de uma forma muito, nossa, eu sou muito controlada, sou uma pessoa super, né? Então, assim, não, seja natural, seja você, se prepare, treine, né? O treino é algo que nos ajuda. Então, a gente fala assim que se colocar em contato com aquilo que é a situação que causa ansiedade, por exemplo, a entrevista, falar com alguém, estar frente a frente, é o que me causa ansiedade. Então, eu vou treinar frente a essa situação, né? Então, eu vou passar por essa situação, nem que seja num treino, nem que seja sozinha ou com alguém te ajudando, com o namorado, com o marido, para treinar e se sentir um pouco mais segura. Porque daí, como você vai, até mesmo pensando nas perguntas, respondendo mentalmente as perguntas, você já vai estar um pouquinho mais tranquila de quando a pessoa te perguntar, ok, né? Eu já sei mais ou menos o que eu posso, talvez, responder. E aí, eu vou deixar para a Celisa falar um pouco também dessa parte, né? Mas eu acho que isso, assim, a gente tentar se preparar, pensar também de não criar tanta expectativa, né, Celisa? Porque todo mundo sabe, né, que, enfim, todos nós passamos em algum momento por um momento de ansiedade. Saber também que aquilo, quando a gente também sabe, se valoriza e sabe do nosso valor, a gente pensa assim, ok, vou para uma entrevista, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas isso não vai me fazer pensar que eu não sou, né, uma pessoa boa ou de valor, não sou boa o suficiente. Pode ser que talvez, né, para aquela vaga não deu certo, a pessoa estava buscando uma outra, mas para alguma vaga eu vou me encaixar. Então eu vou buscar, claro, minha pessoa,
vou buscar fazer o que está dentro do meu alcance, mas que isso não seja um impedimento ou algo até que venha causar na pessoa uma experiência negativa a ponto de fazer com que a pessoa acredite Desistir, né? que ela não seja boa o suficiente, né? Então, quando a gente vai com essa expectativa, com essa segurança de que, ok, eu sei quem eu sou, né? Eu sei dos meus potenciais, sei daquilo que eu preciso melhorar, mas eu vou ser verdadeira, vou ser eu, né? Vou agir naturalmente e vou, me preparar da melhor forma possível para essa situação. Eu penso um pouco assim, né? Perfeito. Não, é isso tudo mesmo que tu disse, sabe? Quando você está preparado, você já vai mais confiante. Você já muda, inclusive, a sua energia, né? Por exemplo, eu para me preparar para as lives, como é que eu faço? É claro que tem que estudar. Nem tudo a gente sabe 100%, né? A gente precisa ter um roteiro, às vezes, né? Eu tenho palavras-chave, então eu tenho atrás aqui do telefone, eu tenho um quadro. Então, nesse quadro, eu coloco algumas palavras-chave que eu preciso lembrar para me falar na live. Você... Então, eu faço essa preparação. Uhum. Eu faço essa preparação. Eu também, assim, né? Teve um dia que eu tive que fazer uma live de oportunidade de trabalho e eu tive um problema muito sério na minha família naquele dia e eu não podia cancelar. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar uma música que me relaxasse primeiro e outra música que aumentasse meu nível de energia para mim ir com tudo para a live, porque eu precisava fazer a live, entendeu? Porque as pessoas precisam abrir a boca para o mundo para passar informação. É verdade. Né? A gente está aqui hoje, nessa quarta-feira, a gente não está ganhando nada. A gente está ganhando aprendizado, a gente está ganhando network, a gente está ganhando amizade. Né? Eu e a Lari, a gente já se conhece há bastante tempo. É claro que a Lari foi para um caminho, eu fui para outro, né? Agora a gente se encontrou de novo. Então, assim, são preparações. Você precisa estar preparado para ir mais confiante, para ter certeza que aquilo é para você. E se não for, eu penso da seguinte forma: se a vaga não deu para você, mesmo você estando preparado, é porque realmente não era para ser sua. Eu também penso. Porque você provavelmente iria viver alguma experiência horrorosa dentro daquela empresa, ou a atividade não era aquilo que estava sendo descrito, e você só ia gastar tempo e energia e dinheiro. Exatamente. Sabe? Então, eu penso nisso tudo, né? As pessoas dizem, porque falta oportunidade, porque eu não passei na entrevista. Gente, calma, né? Tudo a vida é um processo. A gente precisa viver, a gente precisa estar presente, a gente precisa pensar e se conhecer para estar dando o seu 100%, né? Então, é tudo isso que a Lari falou. O recrutador, ele já tem lá o script dele, ele já sabe o que ele quer para a oportunidade, ele vai fazer de perguntas para ver se você está preparado. E você vai estar preparado quando você pesquisa sobre a empresa, quando você pesquisa sobre as atividades da vaga, quando você pensou em você, né, se visualizando naquela oportunidade, se você já exerceu aquelas atividades. Então, é uma preparação, é perfeitamente a sua colocação, sabe, Lari? E hoje, nessa live de ansiedade, olha o tanto vou chamar de códigos, né, porque são preciosidades que a gente passou aí na live pro pessoal. São tanta informação bacana que a gente não pode guardar pra gente. É verdade. Né? Sabe? Então, assim, tudo que eu sei, eu não posso guardar pra mim. A Larissa, a mesma coisa. Tudo que ela sabe, ela não pode ficar guardando pra ela. A gente tem que compartilhar. Então, o que eu vou pedir pra vocês, né? A live vai ficar salva. Vocês compartilhem pro máximo de pessoas que vocês puderem. Comentem, né? Vão lá no Instagram da Larissa. Adicionem a Larissa, porque ela é ótima, a gente é excelente. A gente teve os pacientes dela na live, inclusive, falando super bem dela, sabe? Então, assim, cada um na sua área, mas a gente tem competência, a gente tem know-how para estar falando de algumas coisas, sabe? Então, não deixem guardado só para você a live de hoje. Compartilhe com as pessoas. Exatamente. Chamem, convidem, né? Eu ofereço todo dia vaga de emprego lá nos stories, então dá para ver as oportunidades. A Lari fala um monte de coisa lá no Instagram dela sobre a abordagem que ela faz, sabe? Então, assim, vamos compartilhar. A gente não pode guardar as coisas só pra gente. A gente não pode ser egoísta. A gente tem que compartilhar.
E é tão incrível, assim, ó, é tão incrível quando você faz o bem. Eu sempre, nas minhas postagens, eu termino assim, faça o bem sempre, ou sempre faça o bem, ou sempre procure fazer o bem. Por quê? Porque sempre retorna bem. É uma semente, Né? planta, né, Celisa? É uma A gente semente. colhe aquilo que a gente planta, né? Então é exatamente Perfeito. assim. E que bom que a gente, de alguma forma, né? Eu espero ter contribuído para que as pessoas possam ter mais ferramentas, para que as pessoas possam se conhecer. Invista em você, sabe, Celisa? Eu gosto de dizer isso porque às vezes eu sei a vida é corrida, às vezes tem a questão financeira, às vezes tem muitas coisas acontecendo na nossa vida e a gente vai por vários caminhos e esquece do principal. Porque se a gente tá bem emocionalmente, tudo ao nosso redor funciona melhor, né, Celisa? Então, as nossas Com certeza. o nosso trabalho. Então, a gente precisa investir em nós. E investir em uma terapia, um processo de coaching, de autoconhecimento, é um investimento que é o maior Com investimento certeza. que a gente pode fazer, né? Então, assim, às vezes a gente fica tantas vezes, eu uso até essa metáfora assim, com meus pacientes, empurrando a poeira para debaixo do tapete e o tapete começa a subir, subir, subir e uma hora ele explode. Né? E por que a gente precisa esperar explodir? Para buscar uma ajuda, para buscar trabalhar questões que podem fazer a gente viver de uma forma tão mais leve, sabe? A gente não precisa, Com certeza. não, a gente não precisa viver muitas vezes carregando os fardos que a gente carrega, com tantas dificuldades, com tanta ansiedade, né? Uma coisa que às vezes já começa até fazer parte do dia a dia da pessoa, assim, né? Mas a pessoa pode sim viver uma vida de uma forma mais leve. Existe uma saída, existe um caminho, Existe. né? Porque às vezes a pessoa tá em tanto sofrimento, né, Celisa? Tá numa situação tão difícil, tantas decepções, frustrações, enfim, acontecimentos, né? A gente sabe que a gente tá num momento de pandemia, e aí as pessoas muitas vezes se sentem perdidas, aí não conseguem um emprego, aí já desanimam, né? Aí desaba tudo. Então, eu queria dizer que, como a Celisa falou, muitas vezes você tem que olhar para si com esse amor e esse zelo e pensar, não era para mim, né? Então, eu sei do meu valor, eu vou procurar outra situação, outra oportunidade que, né, possivelmente vai se encaixar melhor para mim e vai. Já aconteceu comigo, né? A gente fala um pouco da nossa experiência, né, Celisa? Eu gosto de mostrar a minha humanidade para meus pacientes, né? Eu não gosto de colocar psicólogo em pedestal de que é perfeito. Não, Então, assim, a não gente é. A gente não é. várias experiências também na minha vida profissional, até chegar onde eu estou hoje, que é trabalhando com o que eu realmente amo, com muito amor, muita dedicação e muito carinho. Então, eu passei por várias questões na área profissional. Então, assim, muitas vezes tem questões, como a Celisa falou, são processos que a gente passa, né, Celisa? São processos, Sim, mas que isso não seja determinante na sua vida. Que você saiba do seu valor, que você busque ajuda se necessário e perfeito. que saiba que sim, existe uma saída, existe uma solução, existe, né, algo para fazer para que você possa ter uma vida melhor, né, Celisa? Isso aí. Lari, nossa, assim, se puder, a gente fica aqui falando, né? Porque eu gosto de falar, tu gosta de falar, e o assunto é bom, e a gente vai. Vamos fazer mais live, eu já vou te deixar aí próximos convites, vamos fazer mais live, vamos fazer live sobre crença, porque eu acho que é um tema bem rico e é um tema que as pessoas precisam ouvir mais. Porque às vezes a gente coloca uma coisa aqui na cabeça e fica aquilo ali martelando e a gente não vai para frente, não desenvolve outras áreas da nossa vida, tá ali amarrado. Aham, E é só alguma coisa que você mesmo colocou na sua cabeça, né? aham, Então vamos fazer aí uma próxima live. vamos. Te agradeço já de coração de você ter aceito o meu convite, de estar aí compartilhando algumas técnicas bem novas, bem recentes, sabe? Isso é bem legal mesmo, né? A gente vem aqui, mas live de ansiedade já sei que vai ter a técnica de respiração. Mas as pessoas não entendem que não é só a técnica da respiração, Aham. né? Então já te agradeço aí imensamente de coração, tá? Eu te agradeço. Pessoal, a live vai ficar salva, vocês compartilhem aí com Deus e o mundo, tá bom? Ó, e eu vou desativar aqui os comentários, que é pra gente tirar um print, eu e você, tá? Pra gente postar daí no Falar nosso... meu Instagram rapidinho. Ah, já tá aparecendo aqui, né? Fala. Tá aparecendo aqui, @psicóloga Larissa Cazé. Já tá aparecendo. Isso aí. Obrigada, Celina. Obrigada, tá? Vou tirar aqui um print de nós. Tá bom. Aham. Peraí.
Peraí, vou tirar mais um, tá? Tá. Deu. Lari, muito obrigada, tá? De coração. Boa noite. Gente, uma boa noite para vocês. Bom restinho de semana, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.